Oi! Hoje é resenha do conto Vadico, de Edilberto Coutinho. Um homem de muita idade, inclusive com uma catarata num dos olhos, está num bar assistindo a um programa de televisão. Numa televisão também muito da gasta, preto e branco. E o que é exibido lá é uma reportagem de futebol sobre um jogador chamado Vadico. Ali naquela sequência ele está jogando com um outro mais famoso, conhecido como Pelé. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Mas o que importa é esse tal de Vadico, que tem um apelido muito peculiar chamado de 100 pés. Um jogador muito hábil e que sofria muito com os defensores dos times adversários. Inclusive, numa jogada muito maldosa, acabou sendo atingido e tendo a carreira sido encerrada brevemente, numa lesão muito grave. Enquanto a reportagem continua, este senhor que está acompanhando-a faz reflexões sobre sua própria velhice. E ele se lembra, inclusive, que num certo dia, num parque público muito próximo ali àquele bar, ele estava sentando ali num dos bancos e logo em seguida sentou-se outro homem igualmente idoso. E de repente ele percebeu que nada mais, nada menos era o Vadico que estava ao seu lado. E o que aconteceu desse encontro? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Vadico foi publicado por Edilberto Coutinho em 1980. Este autor nacional publicou alguns livros, cerca de 10 mais ou menos, e quando eu fui fazer uma pesquisa rápida e básica, eu não consegui muitas informações. É um dos poucos, para falar a verdade, aqui nessa antologia de contos, que parece que não é muito conhecido aqui pela internet. Não há artigos sobre ele, é muito escasso. No máximo a gente consegue descobrir um pouco da sua bibliografia, mas não dá para ter certeza se ali estão listados todas as suas obras. Mas enfim, o que importa agora é o conto Vadico, que trata, obviamente, da velhice. Numa comparação muito interessante entre uma pessoa famosa e um certo Zé Ninguém que ninguém conhece, uma pessoa comum, digamos assim. E basicamente esta é a qualidade e também, quem sabe, o defeito desse texto. Minha avaliação do conto. Logo que eu comecei a ler o texto, eu fiquei meio na dúvida. Será que esse Vadico existiu ou alguém que serviu de inspiração? Porque o autor fez questão de colocar referências reais, como o Pelé, Gerson, Garrincha, entre outros. Mas quando a gente vai terminando de ler o texto, a gente descobre que pelo que acontece aqui no desfecho, na verdade trata-se de um personagem inventado e que serve naturalmente para valorizar mais essa questão da velhice entre uma pessoa famosa e outra desconhecida. Ou, melhor dizendo, uma pessoa que tinha recursos e outra que não tem nenhum. No final das contas, tudo termina do mesmo jeito. Para falar a verdade, este conto aqui não tem lá uma grande história, uma grande narrativa. Ele é muito expositivo, ele só apresenta uma situação, esta deste velho vendo este programa de televisão, depois lá na outra situação onde ele está na praça com o próprio Vadico. E acabou por aí, é só isso. Depois a história volta um pouco para o bar novamente e depois ela se encerra. Acabou. É só isso mesmo. Num texto tão curto, cerca de 5 páginas, podemos até dizer que há uma certa repetição aqui no conto. Mas se não quisermos ser tão maldosos, dizemos que há um eco. Isso porque a gente pode considerar que o que acontece lá na televisão, na reportagem, é uma ficção, entre aspas até, né?
e se considerarmos que o cotidiano ali do bar é a realidade. Temos um eco, porque o que acontece lá acontece cá. Isso tem a ver com o desfecho que eu não posso contar para não estragar a experiência, mas sim há uma repetição que acontece lá com o desfecho da história do Vadico, porque afinal de contas estamos acompanhando uma reportagem que fala sobre a sua carreira. Então há um certo desfecho lá. E isso acontece também no bar com um outro personagem que eu não revelei. Portanto, esta reflexão entre os dois elementos é significativo para essa história, mas também não deixa de torná-la um grande melodrama, por assim dizer. Agora, em se tratando de histórias sobre a velhice, eu diria que já apareceu aqui neste livro uma história muito mais interessante, que foi Viagem aos Seios de Duília, de Aníbal Machado. Lá sim, que era aliás um texto gigante, um dos maiores que apareceu aqui neste livro, tínhamos uma evolução da história do personagem muito mais profunda e proveitosa para o texto. E eu digo isso porque aqui em Vadico eu não me conectei o suficiente para gostar da história. Como eu disse, não acontece quase nada aqui, ela é muito expositiva. Então não tem como ficar interessado pelo que acontece aqui com este velho, ou então com o Vadico, ou então com a terceira pessoa, o terceiro personagem aqui deste conto. Claro, os três personagens estão conectados pela temática da velhice, da decrepitude ou da falta de expectativa de vida. Mas também os três estão soltos no texto. Pelo menos a minha impressão. Pode ser que alguém, um outro leitor, goste bastante, ache tudo muito bem conectado e bem sacado. Como eu disse, para mim o final me parece muito um dramalhão. Então, por essas e por outras, para Vadico, de Edilberto Coutinho, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com a trinca de resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto isso, confira aqui do lado outras dicas dos contos e até mais.